O senador Flávio Bolsonaro tem um histórico de declarações no sentido de pedir uma postura mais amena em relação ao nosso ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em relação ao comportamento do nosso judiciário. Ele tem um histórico de pedir uma atitude mais condescendente. A gente lembra aqui que quando se tentou aprovar a famosa CPI da Lava Toga, que era exatamente, conforme dizia o seu texto, uma operação dentro do parlamento que pretendia investigar condutas, violações éticas, desvios operacionais, condutas ímprobas, era o termo técnico utilizado, por parte de membros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país. O Flávio Bolsonaro foi um dos parlamentares, no caso, alinhados naturalmente ao bolsonarismo, filho do presidente Bolsonaro, que se opuseram à CPI da Lava Toga. Mais adiante, ele, inclusive, deu uma entrevista dizendo que trabalhou incansavelmente durante os 4 anos de governo Bolsonaro para distensionar as relações entre o governo e o Supremo. Ele disse isso destacando exatamente essa posição que ele teve contra a CPI da Lava Toga. Também mais adiante, já após o governo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista no Roda Viva, eu me lembro muito bem, também fiz uma publicação na época sobre esse comentário dele. Ele deu uma entrevista no programa Roda Viva, em que ele disse que ele era contra a hipótese de um impeachment de Alexandre de Moraes, de um impeachment, na verdade, de ministros do STF de maneira geral. Ele achava que não era o melhor caminho, né? Que seria preferível o caminho do diálogo, conversar com os ministros que estão condenando o pessoal do 8 de janeiro a penas draconianas, como nós já cansamos de dizer aqui nos programas anteriores. Conversar, vem cá, será que você não acha que você está exagerando em condenar a cabeleireira que pichou ali a estátua? Você não acha que você está exagerando um pouquinho, condenando aquela moça a 14 anos de prisão e uma multa elevada? Você não acha que você podia maneirar um pouquinho, né? De repente, você pensar um pouco sobre o que é censurar a rede social, censurar um pouquinho menos. Vamos conversar, vamos para a mesa de um bar, né? Tomar um refrigerante, uma bebidinha e ver se a gente consegue chegar num acordo sobre isso. É mais ou menos essa filosofia que o Flávio Bolsonaro defendeu no Roda Viva e que ele defendeu também quando ele foi contra a CPI da Lava Toga, que envolveria apurar as ações de Dias Toffoli, que tinha às mãos o processo referente ao nosso senador Flávio Bolsonaro, diga-se de passagem. Muita gente, na época, contemporizou as declarações do Flávio Bolsonaro, dizendo que, olha só, a gente tem que ser realista, a gente tem que realmente buscar esse caminho do meio, esse caminho da contemporização, porque também, na prática, se a gente fizer o impeachment de ministro do STF, se a gente punir o ministro do STF, isso não vai resolver a nossa situação, isso não vai resolver o problema do Brasil, porque o Lula vai lá e indica outro ministro para colocar no lugar. Um ministro pior, alinhado ao petismo, e a gente não ganhou nada com isso. Era o argumento que muitos utilizavam na época. E, na época, eu me contrapus a esse argumento, no sentido de que todos nós sabemos que remover um ministro do Supremo Tribunal Federal, dos que estão naquela turma lá hoje, ou mesmo remover todos que estão lá hoje, não mata o problema, não resolve o problema. O problema é muito maior, é um problema estrutural, e certamente aqueles nossos amigos e confrades liberais mais versados na área do direito, inclusive em como o direito opera, o controle de constitucionalidade opera em outros países, terão muito mais propriedade do que eu para falar das mudanças que são imperativas nesse sentido. Mas o fato com que todos nós podemos concordar, que nós podemos sentenciar, é que existem mudanças na própria lógica da mentalidade do nosso corpo acadêmico do direito, a filosofia neoconstitucionalista que estimulou esses comportamentos insanos a que nós temos assistido, e existe uma série de modificações legais que a gente precisa fazer na própria instrumentação para compor as vagas do Supremo e das cúpulas do nosso poder judiciário, que não passam simplesmente pela remoção de uma pessoa ou mesmo de todas que estão lá. É uma questão da estrutura. Há uma insanidade jurídica em vigência que tem raízes estruturais, raízes até filosóficas da formação intelectual dos nossos profissionais do direito,
que precisa ser atacada. Esse problema e simplesmente a remoção individual não resolve, evidentemente. Mas já que nós estamos em um cenário de profunda disfunção dos nossos poderes republicanos, de profundo desequilíbrio na dinâmica de funcionamento deles, em que o judiciário está indo muito além das suas atribuições, já que esta é a nossa realidade hoje, trata-se, então, em boa medida, de um jogo de poder. Eles são políticos, também nós tivemos ocasião de dizer isso no programa passado, os ministros do STF se comportam como políticos, Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes se comportam como políticos. Então, trata-se de medir força política, de maneira que, se o legislativo, que é o poder constitucionalmente investido da prerrogativa de punir ministros do Supremo, como, por exemplo, o impeachment. Se o legislativo mostrar força e reagir ao comportamento do judiciário, punindo que seja o Moraes, que seja um CPF dos que estão ali, se reagir punindo impondo um processo de impeachment, levando adiante um processo de impeachment, o que vai acontecer depois a gente não sabe, mas aguarda-se e assiste-se. Mas se o legislativo se impuser nesse sentido, de punir isso demonstrará que as ações deles têm consequências. Só isso, ainda que a questão não esteja completamente resolvida, já teria um poder pedagógico imenso. Mostra para eles que vocês não podem, mesmo que o Lula bote um petista lá, mas mostra para eles que vocês não podem pensar que vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, a revelia do que ditam as leis, sem consequências. Que vocês vão continuar aí incólumes sem consequências pelo que vocês estão fazendo. Isso já passaria pura e simplesmente esse recado. Mas o Flávio Bolsonaro acha que não serviria para nada, não seria o melhor caminho. E agora, numa entrevista à Folha de São Paulo, ele, depois de ter se manifestado contra a CPI da Lava Toga, repito, depois de ter se manifestado contra o impeachment de ministro, defendeu que a anistia que a oposição tem buscado aprovar no parlamento, anistia para os presos, justamente as vítimas desses julgamentos completamente absurdos e desproporcionais, que a anistia a ser destinada a esses presos e, quem sabe, também aos julgados pelo suposto plano de golpe de Estado em 2022, que a anistia que se busca para essas pessoas deveria ser estendida no bom e velho sentido Geisel, de alguma coisa, de uma abertura ampla, geral e restrita, né? Deveria ser irrestritamente, amplamente estendida essa anistia também ao Alexandre de Moraes, porque ele teria cometido, de fato, cometeu crimes de autoridade, de abuso de autoridade, que também, aliás, tenta-se avançar no parlamento uma CPI de abuso de autoridade para investigar e responsabilizar o Moraes por esses atos e outros ministros do Supremo que também tenham performado de maneira autoritária. E o Flávio Bolsonaro basicamente está dizendo o seguinte: ele cometeu esses crimes, reconhecemos, vamos inocentá-lo também. Aí todo mundo vai para casa feliz da vida e a questão está resolvida. Seria uma saída honrosa, nas palavras do Flávio Bolsonaro. O problema é que uma saída dessa natureza seria uma saída para as pessoas, sim, que estão sendo julgadas, que estão presas e que precisam de uma saída. Seria uma saída para os políticos ligados ao suposto plano de golpe, que não foi golpe coisa nenhuma, nós também já discutimos isso nos programas passados. Seria uma saída para o próprio Moraes, mas seria uma saída para o país? Se a gente comparar com a anistia histórica de 1979, o pessoal gosta de fazer essa comparação, ali inocentaram-se tanto os agentes da ditadura militar, do regime militar estabelecido, quanto os seus alvos, os criminosos do terrorismo, os comunistas, né, a luta armada. Inocentou-se todo mundo. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, aprovou-se o fim do AI-5, o retorno do pluripartidarismo no governo de Figueiredo. O AI-5, na verdade, já estava decretado que ele terminaria no finalzinho do governo Geisel, mas entrou em vigor no começo de 79, onde nós teríamos a ascensão à presidência do Figueiredo, sucessor do Geisel. Então, o aparato de repressão do regime foi simultaneamente desmontado. Se a gente só inocentar todo mundo, passar uma borracha no que está acontecendo hoje e a vida seguir, o aparato que sustenta esta insanidade jurídica toda, ele permanece incólume. Nada previne
o advento o retorno do arbítrio logo mais adiante, inclusive através da própria figura do Alexandre de Moraes, que seria então inocentado. Então não adianta o ditador ser inocentado junto com as suas vítimas se ele continuaria virtualmente em posição de mandar no país. Então nós precisamos realmente de uma mudança séria que passa por mostrar aos ministros do Supremo que as suas ações têm consequências.